Boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel e na estreia de hoje vocês vão assistir a uma parte do estudo do livro Twice Born. Esse livro aqui, ele foi conduzido no formato um livro e uma hora. Quem quiser assistir ao estudo completo, esse estudo fica disponível na plataforma Verdade e Ação Prime. Hoje a gente vai ver uma grande parte do estudo, eu acho que é um estudo bastante importante, por isso resolvi compartilhar aqui abertamente no YouTube, mas quem quiser assistir o vídeo todo, por favor se inscreva no Verdade e Ação Prime, aqui na descrição do vídeo tem o link para você se tornar membro da plataforma Verdade em Ação. Então esse vai ser o estudo de hoje. Esse livro ele é uma biografia do Mestre Okawa, ele mostra a trajetória do Mestre Okawa desde quando criança, garoto, a época de escola. Então quem acompanha a Rap Science e conhece a história, mesmo quem não conhece também, ele é uma forma de biografia hoje. Você vai entender mais a fundo os pensamentos mais que estavam lá no interior do Mestre Okawa, toda a filosofia de vida dele. Então eu acredito que conhecer a filosofia do Mestre Okawa, a filosofia de vida do Mestre Okawa vai poder agregar bastante para você. Então esse vai ser o estudo de hoje. Vamos lá. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um estudo, um livro e uma hora. Hoje a gente vai estudar o livro Twice Born, o qual fala sobre uma biografia do mestre Ryu Hokawa. Twice Born a gente pode traduzir como renascimento ou renascido, algo nesse sentido. E a gente vai falar um pouco sobre a juventude do mestre Ryu Hokawa, os pensamentos que ele tinha quando jovem e quais foram os pensamentos, as maneiras de agir, as maneiras de pensar que levaram ele a abandonar a vida secular e a fundar a Rap Science. Esse é um livro bastante importante, é um livro que tem muitos ensinamentos fundamentais para a gente que quer entender um pouco mais a existência do Sr. Alcantari e a missão do mestre Ryu Hokawa também. O último capítulo, principalmente o último capítulo desse livro, que é o capítulo A Vitória da Fé, ele é o mais importante de todos. Sugiro, como sempre, que todos leiam o livro, que adquiram, leiam o livro, não só assistam o estudo, mas leiam o livro também. E vocês vão ver que, principalmente o último capítulo, a gente vai falar hoje sobre o último capítulo também, mas o último capítulo ele é o mais importante de todos, porque é justamente nesse capítulo que o mestre Okawa ele faz a declaração de Alcantari. Foi quando ele realmente falou, eu sou Alcantari, isso foi em 1991, ele é um capítulo bastante importante. Vamos entrar então no estudo do livro. A gente vai começar agora falando sobre os principais pensamentos do mestre Ryu Hokawa quando jovem, quando tinha 15, 18, 20 anos, até mesmo 12 anos, essa faixa etária que é o início, a gente pode dizer, do processo de iluminação do mestre Okawa. O mestre comenta que não importa o ambiente em que você esteja, se você consegue brilhar igual um diamante, se você consegue se esforçar a ponto a brilhar igual um diamante, você vai encontrar um caminho. Independente do ambiente que você vive, independente do ambiente que você nasceu, é importante que você se esforce. Se esforce para ser uma pessoa melhor, estude, lapide o seu caráter, busque trabalhar, busque se esforçar, porque em algum momento o caminho vai se abrir. Essa é a primeira lição que a gente aprende nesse livro. Quando você se esforça e você busca brilhar igual um diamante, o caminho se abre para você. Um diamante, não importa onde ele esteja, pode ser jogado no canto de uma sala, pode ser dentro de um museu, ele sempre vai ser um diamante, desde que ele seja verdadeiro, desde que ele emita um brilho verdadeiro. Por isso, essa é a primeira lição que a gente tem aqui no livro, que, independente do ambiente que você esteja, é importante que você busque brilhar. E existem alguns pontos importantes, aqui no livro tem 3 pontos importantes para isso. O primeiro ponto é
sempre faça esforços, sempre se esforce, nunca pare de se esforçar. Chega em algum momento da vida que a gente começa a ficar um pouco mais acomodado, já não busca tanto o estudo ou a lapidação, o esforço, mas o Mestre Okal, ele nos dá o exemplo que ele até hoje se esforça, ele lê muito, ele estuda muito, ele trabalha muito, e ele nunca deixou de se esforçar. A gente deve ter isso como um exemplo também e buscar sempre se esforçar. Ele tem uma analogia aqui no livro, que é a analogia de um rio. Um rio, ele começa numa montanha, ele pode começar estreito, raso, só que conforme ele vai descendo, ele vai se aproximando do mar, ele vai ficando cada vez mais amplo, até que o momento que ele se encontra com o oceano e fica realmente amplo. O nosso esforço ele é assim também. Pode ser que no começo, quando a gente está começando a fazer algo, por exemplo, aprender um idioma ou começar numa religião, o começo ele é complicado. É difícil começar, porque por mais que a gente faça esforços, a gente não vê os frutos desses esforços. Porém, conforme você vai se esforçando, o acúmulo desse esforço, esse esforço acumulado, ele gera o efeito desse rio. Você vai ampliando, você vai aumentando, acumulando seus esforços, até que um momento tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil. Por isso, o primeiro ponto é, lembre-se de sempre se esforçar, independente da faixa etária, independente de tudo. O esforço, buscar sempre estar estudando, trabalhando, ajudando as pessoas, sendo útil ao próximo, é fundamental. Sempre se esforce. O segundo ponto é você ter ideais, é você ter um sonho, você ter algo que você quer alcançar. O ser humano, quando ele não tem um ideal, quando ele não tem um sonho, quando ele não tem algo que ele busca, ele começa a perder o brilho. Por isso, sempre tenha um ideal, tenha algo que você queira fazer na sua vida, algo que você goste de fazer, busque esse ideal. Busque no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, busque um ideal. Por exemplo, criar a utopia no lar, você criar uma família com base na fé em Alcântara. Isso é uma forma de ideal. Você praticar a fé, ter uma vida de fé, uma vida na qual você busca elevar a sua fé e busca levar a verdade às pessoas também. Isso é uma forma de ideal. Sempre tenha sonhos, tenha ideais, e sempre pense para frente. Nunca fique remoendo demais o passado. Sempre olhe para frente, tenha ideais, novas ideias, novos planos, novos objetivos e trilhe a sua vida dessa maneira. Mesmo que numa idade avançada, você nunca deve deixar de ter ideais. É muito importante essa postura também. E o terceiro ponto ele é você ter resultados concretos todo dia. É você construir diariamente resultados tangíveis, resultados concretos. Por exemplo, o que seria isso? Você tem a meta de ler um livro do mestre por semana. E você, para ler um livro por semana, você tem que ter uma meta diária de leitura. Você tem que ler, por exemplo, 20, 30 páginas, 40 páginas ou meia hora. E você tem que criar esses resultados tangíveis. É importante que você se esforce, que você tenha ideais e que você tenha algo concreto. Todo dia você pode escrever no seu caderno, escrever na sua agenda, de maneira muito concreta o que você quer fazer e se esforçar para concretizar aquilo. Eu quero, por exemplo, fazer doações X por mês. Então, se esforce para fazer essa doação X por mês. Eu quero isso, essa é a minha meta esse mês, de maneira muito clara, muito cristalina, concreta, para você buscar e acumulando esses pequenos esforços todo dia. Esses são os 3 primeiros pontos que a gente viu hoje. Então, a gente viu a questão de você fazer esforços, de você ter ideais e acumular resultados concretos. Esse é o início do livro, a gente vai continuar daqui para frente estudando outros ensinamentos, mas essa primeira parte ela é fundamental. Isso é basicamente a estrutura
dos ensinamentos do Mestre Okawa do início, é a base da vida do Mestre Okawa, e ele sempre comenta que acúmulo é importante. A gente querer ter resultado instantâneo nunca é bom. É importante que você tenha disciplina e busque os seus ideais, busque os seus objetivos de forma gradativa, de forma constante. Essa postura, ela é muito importante para você ter uma vida longa e produtiva ao mesmo tempo. Uma série de descobertas também é algo muito importante na nossa vida. Ao longo da nossa vida, é importante que a gente esteja sempre descobrindo algo novo. A gente viu no estudo do Napoleon Hill que descobertas diárias fazem você lembrar que você é um ser espiritual. Todo dia se esforce para descobrir algo novo. Por exemplo, você descobrir algo sobre alguma pessoa próxima de você, você descobrir algo novo em relação aos ensinamentos, tenha como uma meta diária novas descobertas espirituais, descobertas em relação a conhecimentos desse mundo. Quanto mais descobertas você tiver ao longo do dia ou ao longo da sua vida, mais rica vai ser a sua vida. Todo dia almeje novas descobertas. Você vai ver que quando você almeja novas descobertas diariamente, o tédio, o marasmo, eles somem. Porque você sempre vai estar descobrindo algo novo, sempre lendo algo, sempre ouvindo algo, conversando com as pessoas, descobrindo algo interessante em relação às pessoas, em relação à verdade, em relação a você próprio, em relação aos ensinamentos. O Mestre Okawa, ele tem essa postura de sempre estar tendo novas descobertas. E além disso, conhecimento e experiências são importantes também. Ao longo da vida, a gente deve acumular conhecimento e acumular experiência. Estudar, ler, ouvir, aprender e praticar o que a gente está aprendendo. Isso é fundamental. Quando você pratica o conhecimento, ele se transforma em experiência. Se a gente pode, por exemplo, ler ou aprender sobre o perdão, mas se eu não praticar o perdão no meu dia a dia, isso não vai se tornar uma experiência para a minha alma. Por isso você deve buscar o conhecimento, estudar, ler, ouvir e praticar isso para isso se transformar em experiência. Essa é uma postura bastante importante. Inclusive tem uma analogia que o Mestre Okawa fornece, no qual ele fala que a gente sabe que uma usina hidrelétrica, por exemplo, ela, dependendo da altura da água, a turbina vai girar mais rápido, porque a queda d'água é maior. Ele compara as experiências da nossa vida também, como se fosse uma usina hidrelétrica. Essa usina, a água cai e gira aquela turbina e produz energia elétrica. Quanto mais experiências e conhecimento você tem, mais alto vai ser essa coluna d'água, pode-se dizer assim, ou essa altura vai ficando cada vez maior e, consequentemente, mais energia você produz. Por isso, tenha também como meta na sua vida o acúmulo de conhecimento e o acúmulo de experiências. A independência ela é importante também. Você buscar ser uma pessoa independente é fundamental e você deve buscar ser uma pessoa independente e não ficar dependendo demais das outras pessoas. É claro que a gente não pode também viver sem a ajuda das pessoas. A gente está sendo ajudado pelas pessoas o tempo todo. Só que a gente deve buscar esse espírito de independência. É importante que você tenha muito claro o que você quer na sua vida e viva o tipo de vida no qual você quer viver. Defina qual vida que você quer. O que você quer? Qual tipo de vida que você gostaria de ter, o que você almeja. E seja uma pessoa independente para você poder viver exatamente essa vida que você almeja, exatamente essa vida que você tem vontade de viver. E quando a gente busca viver a nossa vida, acontece algo que é inevitável, que são as críticas. Quando você decide viver a sua vida do jeito que você quer, a gente acaba sendo criticado. E o Mestre Okawa, ele divide as críticas em dois tipos de críticas.
O primeiro tipo são as críticas com maldade. São pessoas que são irresponsáveis e acabam criticando as outras pessoas por pura maldade. Elas querem produzir o mal. Elas querem atacar as pessoas, querem prejudicar as pessoas. Infelizmente, isso é algo que acontece e a gente não pode deixar se desanimar por esse tipo de crítica. E existe um outro tipo de crítica que é a crítica construtiva, que é quando uma pessoa critica você, mas dentro da crítica dela tem bondade. Ela quer ajudar você, ela quer contribuir com a sua vida através daquela crítica. Então, quando você é criticado, ou quando alguém fala alguma coisa de você, fala mal de você ou critica você, você deve analisar se essa crítica ela tem maldade dentro dela ou se é uma crítica que vai ajudar você a ser uma pessoa melhor. Se você considerar que você vai ser uma pessoa melhor com essa crítica, aí você busca tornar isso um nutriente da sua alma e busca melhorar através dessa crítica. Uma analogia também que é fornecida, não nesse livro, em outro livro, que existe na nossa vida a reflexão e o desenvolvimento. Dentro dos 4 corretos caminhos, o terceiro caminho é a reflexão e o quarto caminho é o desenvolvimento. E é como se fosse o acelerador e o freio de um carro. O desenvolvimento é o acelerador e a reflexão é o freio. E na nossa vida a gente deve ter um balanço entre acelerador e freio. Você saber quando você vai acelerar, quando você vai viver a vida do seu jeito, fazer o que você quer, ter os seus objetivos, e quando que você vai frear, que é aquele momento que você vai ficar um pouco mais introspectivo, você vai ouvir as críticas e vai buscar melhorar. A gente deve ter esse balanço na nossa vida. Falando agora sobre a questão da responsabilidade. Esse é um tópico bastante claro dentro do ensinamento do mestre Okawa. E primeiro a gente deve tomar responsabilidade por nós mesmos, que é chamado de autorresponsabilidade. Esse é o início de tudo. Se você quer ser uma pessoa melhor, se você quer ser alguém que está contribuindo para o mundo, contribuindo para a sociedade, você deve tomar responsabilidade, pelo menos, pelos seus pensamentos, pelas suas emoções e pelas suas palavras. Você ter controle do pensamento, palavra e ação. Esse é o início do aprimoramento espiritual. A independência, como a gente já conversou no início sobre a independência, você ser uma pessoa independente, você ser uma pessoa livre, significa aceitar muitas responsabilidades. Você começa sendo um indivíduo independente, você não depende de ninguém, você já se consolidou como uma pessoa, e depois disso você busca assumir responsabilidade pela vida de outras pessoas. Você busca ajudar a dividir o fardo de outras pessoas também. É assim que a nossa responsabilidade ela vai aumentando. E a gente vai se desenvolvendo conforme a gente vai aceitando a responsabilidade de outras pessoas também. O calibre da alma de uma pessoa, ele é determinado pelo quanto de responsabilidade que você consegue ter. Num primeiro momento, é o tanto de responsabilidade que você consegue ter pela sua vida. Se você consegue ser uma pessoa controlada, uma pessoa moderada, uma pessoa que tem o controle dos pensamentos, das emoções, das palavras, controle o financeiro é importante também. E depois disso você vai assumir responsabilidade, por exemplo, em diminuir a dor ou o sofrimento dos seus familiares, dos seus amigos, no seu trabalho, se tem alguém com problema, você vai buscar ajudar essa pessoa. E o calibre da nossa alma, ele vai aumentando conforme você vai assumindo a responsabilidade por outras pessoas também, conforme você busca ajudar outras pessoas. O calibre da nossa alma basicamente é isso. A questão é o tanto de responsabilidade que você consegue tomar sobre você. Esse que é o ponto-chave. E é muito importante também que você reconheça as suas falhas e busque melhorar. Existe dentro
da Rap Science o pensamento positivo e o pensamento vencedor. A gente deve usar ambos. Pensamento positivo, igual na analogia anterior, pensamento positivo é como se fosse o acelerador do carro. E o pensamento vencedor, ele é aquele no qual, quando você erra, quando você falha, você não ignora isso. Porque as pessoas que fracassam na vida são as pessoas que cometem os mesmos erros repetidamente. Uma pessoa que fracassa, ela tem essa característica, ela erra a mesma coisa várias vezes. Se você errou em alguma coisa na sua vida, aprenda a lição e não erre de novo. Porque se você errar de novo, você vai estar perdendo tempo. O Mestre Cal ensina aqui que a gente deve reconhecer as nossas falhas, buscar corrigir, buscar melhorar o nosso caráter, buscar melhorar a nossa personalidade e, sem culpar os outros nem o ambiente, buscar seguir em frente. É dessa maneira que você consegue se tornar uma pessoa independente e também aumentar o calibre da sua alma. Lições na vida, esse é um tópico também que a gente sempre fala dentro da Rap Science, e não importa se é uma falha sua ou de outra pessoa, sempre existem lições para serem aprendidas no caderno de exercícios ou nesse livro chamado Vida. A nossa vida, ela nada mais é do que um grande acúmulo de lições, de aprendizados. E você pode aprender com os seus erros, você pode extrair lições dos seus erros, dos seus fracassos, e você pode extrair lições também dos erros de outras pessoas. Se você vê um comportamento de alguém que está errando, que está falhando, você pode extrair uma lição daquilo também e tornar isso nutriente para a sua alma. O Sócrates dizia que o verdadeiro sábio é aquele que aprende com o erro do outro. E é isso mesmo. Para você realmente ter sabedoria, é limitado o tanto de lição que você consegue aprender na sua vida. Porém, se você aprende com os erros das outras pessoas também, e se você absorve as sabedorias de outras pessoas, a sua sabedoria como um todo ela vai aumentar. Tem aquela frase clássica que é: não chore pelo leite derramado, e é isso mesmo. Uma vez que você errou, não tem mais o que fazer. Não adianta chorar sobre o leite derramado. O que você pode fazer é transformar isso numa lição e dar um passo à frente. Não cometer o mesmo erro de novo. Falando agora sobre o aspecto financeiro, o Mestre Okawa, nesse livro, Twice Born, ele diz que a gente precisa ter uma certa confiança na nossa situação financeira. Você tem que ter um certo nível de tranquilidade, pode-se dizer assim, ou um certo nível de segurança financeira. Isso é muito importante, porque a falta de dinheiro ela pode afetar e deteriorar a mente das pessoas. Quando você fica muito preocupado, por exemplo, com dívida, com empréstimo, e você não tem muita confiança na sua vida financeira, a sua mente começa a oscilar. E isso vai gerar problema no seu aprimoramento espiritual. Para a gente conseguir fazer isso, ou ter uma confiança melhor na nossa situação financeira, é duas maneiras. Ou é diminuir a despesa ou é aumentar a receita. Simples. Ou você diminui os gastos ao máximo, busca uma vida simples, ou você aumenta a sua renda. O ideal é fazer os dois. Quanto mais se diminui a despesa e mais aumenta a renda, mais tranquilidade ou confiança financeira você vai ter. Nesse livro, Twice Born, o Mestre Okawa diz que é importante que a gente tenha determinada estabilidade financeira. E, além disso, que a gente não condene o dinheiro. O Mestre Okawa nos ensina aqui um senso de culpa em relação ao dinheiro, ele vai fazer com que a sua mente oscile também. Por isso, é importante que você tenha uma confiança inabalável no fato de que, quando as pessoas de bom coração enriquecem, o mundo se torna melhor.
que você enriquecer, você ter afluência financeira, significa que você pode contribuir cada vez mais para a sociedade. É fundamental, como forma de aprimoramento da nossa alma também, que a gente acumule recurso financeiro, acumule riqueza, ou pelo menos não condene a riqueza. Você afirmar a riqueza, no livro As Leis da Fé, o Mestre Kawa fala sobre isso, tem um poema no livro As Leis da Fé, no qual o Mestre Kawa fala sobre isso, e ele fala sobre isso também no livro A Mente Próspera. É muito importante que você tente ganhar essa força financeira e use esses recursos e a sua riqueza para ajudar o máximo possível de pessoas, e você pode ajudar muito também o movimento de salvação da Rap Science através da sua força financeira. Fazendo doações, enfim, construindo templos, ajudando. Tenha confiança, tenha estabilidade financeira. Esse é um ponto muito importante para você conseguir estudar a verdade mais a fundo. Você ter uma certa tranquilidade, uma certa segurança financeira. A solução, na prática, ela é difícil, mas ela é simples. Reduz os custos, buscar uma vida mais simples e aumentar a receita. Claro, conforme o ganho aumenta, a vida vai ficando mais confortável, mas sempre buscar ter um estilo de vida adequado, apropriado à renda e gerar determinada bolsão de segurança, de estabilidade financeira é fundamental. Falando sobre a questão de relacionamentos interpessoais, dentro do Sutra Dharma do Correto Coração, tem uma frase que todos vocês já leram ou ouviram, que é: tenha para com os outros compreensão e faça quanto a si mesmo reflexão. O que isso ensina? Que é importante que a gente saiba aceitar diferentes valores, diferentes maneiras de pensar. Que dentro da filosofia de vida sua, que dentro da sua maneira de pensar, é importante que você tenha interesse nas pessoas, que você evite julgar as pessoas e que você busque compreender as pessoas. A compreensão ela é fundamental. Compreender uma pessoa é tão difícil quanto ler todos os livros de uma biblioteca. Imagina você ler todos os livros de uma biblioteca. Essa é uma tarefa hercúlea, é algo muito difícil, porque existem dezenas, centenas, milhares de livros, temas, e numa vida é muito difícil você entender, ler todos aqueles livros. E a vida de uma pessoa, ela também, porque a nossa alma, ela tem uma memória, ela tem um histórico. Como existe o processo de reencarnação, a nossa alma veio nascendo e morrendo várias vezes. E cada uma das almas tem um registro, tem um histórico, e a gente não consegue compreender todas as memórias das pessoas. Por isso que é difícil a gente compreender as pessoas, mas é nossa função, a gente tem essa função de compreender as pessoas. A gente tem a função de entender ao invés de julgar. Essa é uma lição muito importante dentro do nosso aprimoramento. E as fontes de aprendizado, como a gente viu no início, elas não estão só nos livros. As pessoas com quem a gente encontra na nossa vida, as pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia, encontra no trabalho, enfim, essas pessoas elas são também uma fonte de aprendizado. Da pessoa que recebe o Kigan. A causa dos milagres é a fé em Deus e a autodisciplina no cotidiano. É isso que gera os milagres, é a presença dos dois. É a união entre a fé das pessoas e o esforço dela que proporcionam um milagre. Como é possível que os milagres ocorram? Os milagres, eles representam a presença da luz de Deus. A luz do Senhor Alcantari é o que possibilita que os milagres aconteçam. E os milagres são a união entre o esforço da pessoa e a fé dela, ou a crença numa força externa. Quando você tem o esforço de uma pessoa unido com os espíritos guias, com a luz de Alcantari,
e é que você tem a possibilidade da ocorrência de um milagre. Existe uma analogia, acredito que vocês já tenham ouvido essa analogia, a gente já falou sobre isso algumas vezes. Existe o exemplo de como que o filhote de galinha nasce de dentro do ovo. Quando o filhote da galinha está dentro do ovo, a galinha não sabe onde ele está. E se ela bica o local errado, para ele poder sair, ela pode ferir e machucar o pintinho. E o que acontece? Para o pintinho poder sair de dentro do ovo, ele bate o bico dele por dentro e a galinha, então, percebe que o bico dele está batendo, ela vai, bate o bico dela no mesmo lugar e o pintinho sai do ovo. É dessa maneira que ele sai do ovo. Os milagres, eles têm o mesmo princípio de funcionamento. Quando a nossa força interna ou o nosso esforço, ele se conecta com a fé, quando ele se conecta com a ajuda dos espíritos guias, com a luz do Senhor Alcantari, é essa conexão que proporciona os milagres. Esse que é o mecanismo dos milagres, é o esforço pessoal em você refinar a sua mente. Esse esforço que a gente diz é, primeiro, o esforço espiritual. Você estudar os ensinamentos, você ler os livros, participar das lives, das orações, participar dos seminários, como o que vocês estão fazendo. Hoje, sexta-feira à noite, vocês estão aqui estudando e aprendendo os ensinamentos. Esses esforços diários, esses sacrifícios até mesmo, pode-se dizer, como por exemplo, diariamente de maneira muito disciplinada recitar as orações, conseguir ler os livros, fazer a prática de doação, receber os quigãs, o esforço da autotransformação, você ter tempo de reflexão durante o seu dia, tudo isso é a força própria, é o seu esforço, e isso conciliado com a força externa é o que vai proporcionar os milagres. A Rap Science, ela valoriza a força própria, mas também admite e afirma a existência de um grandioso poder externo. E é a grande harmonia entre o seu esforço e a existência de uma grande força externa que proporcionam os milagres e a mudança na sua vida. Assim como a gente viu agora nesse exemplo do pintinho nascendo de dentro do ovo. É importante que nós sejamos humildes. A humildade, ela é fundamental para que os milagres aconteçam. A gente conseguir realmente acreditar numa força maior, acreditar nos espíritos guias, isso exige humildade, a postura de se melhorar, a postura de sempre querer ser uma pessoa melhor. A gente tem que manter essa postura de eu quero estudar esse novo ensinamento, eu quero fazer essa prática de reflexão, eu quero mudar, eu quero melhorar. Essa postura de humildade, essa postura de sempre querer melhorar, é uma postura fundamental para os ascetas. E isso tem que ser feito diariamente. É algo que a gente incorpora no nosso cotidiano. Em uma palestra recente, o mestre Okawa comentou, ele criticou que nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas acredito que no Brasil isso aconteça também, que nos Estados Unidos as pessoas vão para a igreja de domingo e acabam se esquecendo do ensinamento, ou se esquecendo da fé durante a semana. Isso é você não colocar o ensinamento no seu cotidiano. Quando a gente incorpora a verdade no nosso dia a dia, quando você pensa, fala e age com base na verdade, quando você fala com as pessoas sobre o ensinamento, quando você pratica a reflexão, quando você estuda em silêncio, quando ninguém está te vendo, você está tendo essa postura de se esforçar diariamente. E um Kigan, o mestre Okawa falou sobre os Kigans nessa palestra, um Kigan ele tem o mesmo princípio de funcionamento. O Kigan ele é a união entre o seu esforço e uma força externa. Quando um encontra o outro, é que os milagres acontecem. Falando um pouco mais sobre os Kigans, eu sempre
tenho explicado os Kigans, porque esse é um assunto realmente importante. Quando a gente está levando uma vida cotidiana, a gente acaba incorporando as vibrações tridimensionais. A gente conversa com as pessoas, tem uma série de preocupações, e essas vibrações tridimensionais, elas vão se incorporando na nossa alma. Elas vão, não digo danificando, elas vão, pode-se dizer, sujando a nossa alma. Elas vão ali interferindo na pureza da nossa alma. E é difícil a gente se livrar dessa vibração mundana. E quando você recebe um Kigan, você entra numa coluna de fé. Essa é a explicação do Mestre Okal. É como se fosse uma coluna de luz. É isso que acontece no momento de um Kigan. É como se você entrasse num elevador e fosse para os andares superiores, se libertando dessas vibrações tridimensionais. É como se a alma fosse puxada ao mundo de dimensões superiores. E quanto mais você recebe o Kigan, mais você vai aprofundando a sua fé. O hábito de receber os Kigans, ele é um hábito tanto do esforço, como também de você acreditar numa força externa. O Mestre Okawa nos ensina que fé é ação. E quando você recebe um Kigan, você está colocando a sua ação em prática. E dentro dessa coluna de luz, que é o que acontece quando você recebe um Kigan, os anjos, eles estão vendo o seu aprimoramento e pensando em como que eles vão fazer para orientar você. Essa que é a postura da autodisciplina, que o Mestre Okawa comentou aqui na palestra. Você, enquanto você acredita numa grandiosa força externa, você faz o que deve ser feito aqui no mundo material. Sugiro que todos aqui, a grande maioria, recebe os Kigans periodicamente. Sugiro que vocês continuem recebendo os Kigans e aumentem a frequência cada vez mais, pois é exatamente esse tipo de disciplina que vai aprofundar a nossa fé.